Vamos à resolução da questão, lembrando a você que é muito importante você estabelecer estratégias que facilitem o seu trabalho. Observe que a questão é de pontuação. Primeiro detalhe, questão de pontuação. Lembrar que nós nunca podemos separar o sujeito do verbo, anote, nunca podemos separar o verbo do objeto. Nunca separar sujeito de verbo, nem verbo de objeto. As palavras que se intercalam ao sujeito e ao verbo, nós separamos por duas vírgulas. As palavras que se intercalam ao verbo e ao objeto, nós também usamos duas vírgulas. E quando há uma inversão, o advérbio vai para o início da frase, então nós também separamos essa expressão adverbial com vírgula. No caso dessa questão, há um princípio que facilitaria em muito a nossa vida. Quando aparecer a palavra que em uma questão de pontuação, verifique primeiro, de imediato, se ela vem depois de um substantivo. Vamos buscar aqui um marcador para que nós possamos fazer isso de uma maneira mais fácil para você perceber. Observe que eu tenho uma palavra que, essa palavra que veio depois de um substantivo. Quando isso acontecer, é muito importante você lembrar, se você não tem grandes conhecimentos de gramática, que quando aparece um que depois de um substantivo, a oração que vem aqui na sequência, ela pode ser separada com duas vírgulas, olha, uma antes do que, e a outra vírgula antes do verbo seguinte. Onde é que está o verbo seguinte? O verbo seguinte está aqui, considerando. Então, observe. Apareceu um que depois de um substantivo. Toda essa oração que vem depois do substantivo, ou melhor, a partir do que, até o próximo verbo, ela deve ser separada por duas vírgulas, ou não haverá nenhuma vírgula. A justificativa é que com vírgula ela é adjetiva explicativa, sem vírgula ela é adjetiva restritiva. Isso não vem ao caso para a questão no momento. Legal? Importante lembrar, apareceu um que depois de um substantivo, toda essa oração que vem, né, a partir do que até chegar ao próximo verbo, ela pode ser separada por duas vírgulas. Pode, que eu falei, pode. Então, ou duas vírgulas ou nenhuma vírgula. Observe que veio sem nenhuma vírgula. Não pode haver apenas uma vírgula, ou nenhuma ou duas. Ora, isto já me elimina a alternativa A. Olha, a alternativa A eu só tenho uma vírgula. Me elimina a alternativa D, que eu também só tenho uma vírgula. Observe que, então, eu fiquei somente, vamos buscar o marcador, eliminei a alternativa D, eliminei a alternativa A. Fiquei aparentemente com duas. Observe que aqui eu tenho duas vírgulas na B e eu tenho duas vírgulas na C. Agora, lembre daquela primeira observação que eu fiz no início do vídeo. Observe que eu tenho uma vírgula aqui na alternativa B, depois de incluir. Lembre que incluir é verbo. Eu nunca posso separar um verbo do seu complemento, olhe, por vírgula. Lembre que eu falei nunca separar o sujeito do verbo, nem o verbo do objeto. Essa vírgula da alternativa B está separando um verbo do seu objeto, portanto, essa alternativa B está incorreta. A alternativa correta, portanto, é a alternativa C. Observe que depois do substantivo ficção, né, toda a oração que veio a partir do que até chegar ao próximo verbo, ela veio com duas vírgulas. Lembrando, quando isso acontecer, ou duas vírgulas, ou nenhuma vírgula, a alternativa que respondia corretamente a essa questão era a alternativa C. Observe que ele pede para eu marcar a opção que apresenta outra pontuação possível para esse período, considerando as relações sintático-semânticas da língua portuguesa. Essas relações sintático-semânticas é aquilo que eu falei que não era tão relevante para o momento.
é que quando eu coloco sem vírgulas, isso aqui me dá uma qualidade não obrigatória, né? Me dá uma qualidade particularizada, e quando eu coloco as duas vírgulas, eu tenho uma qualidade obrigatória. Essa é a razão semântica. A razão sintática é que sem vírgulas, toda essa oração que veio, ela é adjetiva restritiva, e com vírgulas ela é adjetiva explicativa, mas isso era pouco relevante para a resolução da questão. Qualquer dúvida, você nos informa, que nós teremos o maior prazer em tornar a explicar o assunto. E dê muita atenção a isso, porque com certeza esse assunto é relevante para todas as provas, de todas as bancas, em todos os concursos. Até o nosso próximo encontro.